Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, quando Jesus fez uma promessa aos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele disse: descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Talvez num primeiro momento eles não compreendessem isso, mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, eles compreenderam, porque o próprio Espírito Santo os impulsionou para a missão. Exatamente porque o Espírito Santo é o protagonista da missão. É Ele que vai à frente, preparando o campo missionário, preparando os lugares por onde a palavra de Deus deve ser pregada. É como que preparando a terra para que nela seja lançada a boa semente. O Espírito Santo é o protagonista da missão. Depois dessa promessa de Jesus, e depois do cumprimento dessa promessa, no dia de Pentecostes, alguns fatos que se sucederam mostraram a ação do Espírito Santo, mesmo sendo um momento de perseguição, para tristeza inclusive dos perseguidores, porque começaram a perseguir Pedro, começaram a proibir que os apóstolos pregassem a palavra publicamente. Eles foram presos por conta disso. Para Pedro disseram: nós proibimos terminantemente que você anunciasse o nome desse Jesus. E no entanto vocês impregnaram toda Jerusalém com essa palavra, com os ensinamentos desse caminho, desse novo jeito de viver. Mesmo algemados, mesmo presos, Deus mesmo providenciou a libertação, porque eles estavam presos, mas a palavra de Deus não estava. Novamente repito, o Espírito Santo é o protagonista da missão. Desde que a igreja foi inaugurada, manifestada publicamente no dia de Pentecostes, a essência da igreja, a natureza da igreja, é uma natureza missionária, impulsionada pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho a toda criatura. Pois bem, eles foram perseguidos, Pedro, Tiago, João, e por causa dessa perseguição, eles tiveram que sair de Jerusalém, se dispersaram, saíram de Jerusalém. E a ideia era essa: olha, à medida em que eles se dispersam, não estão mais lá reunidos em comunidade, então eles vão se dispersando por aí, vai se diluindo esse ensinamento, e era diluir no sentido de acabar. Mas aquilo que era a estratégia dos perseguidores teve um efeito contrário. Porque por onde foram os discípulos que se dispersaram por causa da primeira perseguição, onde eles chegaram, eles anunciaram a palavra. Por onde eles passavam, mesmo que não pudessem falar publicamente, a própria vida desses homens demonstrava que eles estavam vivendo de uma forma diferente e já era um meio de anunciar os ensinamentos de Jesus. Então, o texto de hoje começa dizendo assim, Atos 11 diz assim: naqueles dias, aqueles que haviam se espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que fosse judeu, mas pregavam a palavra. Deus já havia dado uma forte revelação a Pedro em Atos 10, que eles, ao pregarem a palavra, aliás, ainda no Atos 11, uma belíssima revelação a Pedro, que também aos pagãos, para eles se devia anunciar a conversão que leva para a vida eterna. E foi tão interessante isso, que quando Pedro começa a pregar a palavra, antes que ele conclua a palavra, aqueles pagãos ficam cheios do Espírito Santo e recebem a mesma graça. Olha, logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma como desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.
O protagonista da missão é o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é que define propriamente o jeito de viver da comunidade cristã. São transformados por essa força do alto, deixam de ser medrosos, saem daquela sala do cenáculo proclamando a palavra, vão e nos lugares por onde passam, resultado da perseguição, eles continuam anunciando o nome de Jesus. E depois aparece como que numa antífona constante que se repete nos Atos dos Apóstolos, dizendo que a cada dia aumentava o número dos que seriam salvos, porque estavam aderindo à palavra pregada pelos apóstolos. A palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Achando que o impedi-los de anunciar a palavra com proibições, com perseguições, e depois forçando-os a se dispersarem ali por outros lugares, achando que isso ia fazer com que esses homens desistissem de pregar a palavra. Bom, eles desistiriam se fosse pela força própria, porque quando o homem é guiado pela sua força própria, ele se cansa, e acha que não está dando resultado, e acaba desistindo de anunciar a palavra. Mas quando ela é conduzida pela graça do Espírito Santo, e assim sempre foi a missão da igreja, conduzida sempre pela força do Espírito Santo, o Espírito Santo é a alma da igreja, é Ele quem conduz a igreja, qualquer que seja o tempo. São tempos difíceis esses que nós estamos vivendo agora, a igreja continua sendo conduzida pelo Espírito Santo. Os homens que estão à frente, como pastores, eles estão ali na pessoa de Jesus, a alma da igreja. Quem conduz a vida da igreja é o Espírito Santo. Portanto, se for só pela nossa própria força, a gente se cansa e desiste. Mas o que dá ânimo, o que dá vigor à vida missionária é o Espírito Santo. É Ele quem nos conduz para a missão. Quando o texto diz que depois da perseguição que seguiu a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre, a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então lembra que Deus já havia dado uma revelação para Pedro de que também aos pagãos, aqueles que não pertenciam à tradição judaica, também a esses deveria pregar a palavra. Cumprindo aquela palavra de Atos 1:8, o Espírito Santo desceria para que eles fossem até os confins da terra, levando aos corações dos homens a graça do Espírito Santo para que fizessem uma experiência com a palavra e se convertessem. Então, depois disso, o que acontece é que muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Barnabé, depois Paulo, como Pedro, Tiago e João, eram simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. As pessoas não estavam acreditando em Barnabé, depois não estavam acreditando em Paulo, estavam acreditando na palavra pregada por eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e depois eles mesmos organizaram a missão, e se você acompanha toda essa aventura de fé apresentada pelos Atos dos Apóstolos, você vai entender isso. A missão nasce na vida da comunidade, na experiência que Barnabé fez na vida da comunidade, na experiência que Paulo faz na vida da comunidade, e depois a própria comunidade os envia para a missão. No texto do capítulo 12, diz: o Espírito Santo orientando-os, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Quem chama e envia para a missão é o Espírito Santo. Sem a força do Espírito Santo, a missão ela é só uma propaganda, o anúncio do Evangelho é só uma propaganda, que não gera efeito. Mas na força do Espírito Santo, o Evangelho é a boa notícia, e sempre será a boa notícia que transforma os corações. Que você se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo, ser impulsionado pelo Espírito Santo, para que leve aos corações a graça da fé, para que mais homens e mulheres façam uma experiência com o Evangelho, acreditem em nosso Senhor Jesus Cristo e sejam salvos, porque a missão é de todos nós, minha e sua. Nós somos igreja, é o Espírito Santo quem conduz a igreja para a missão. Seja dócil à ação do Espírito Santo e com a sua própria vida,
do jeito que você sabe, com as suas palavras, seja um anunciador do Evangelho. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.